Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo e ative o sininho. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre mais um tema modelo Enem. Qual é o tema? Como valorizar a arte de autoria feminina no Brasil. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer junto com você um esqueminha, certo? O planejamento do seu texto. Eu vou te falar o que que você pode escrever período por período, parágrafo por parágrafo. É só uma sugestão. Você pode tomar um outro caminho e quem sabe até conversar comigo aqui pelos comentários, correto? Vamos lá então. No primeiro período, o que que eu sugeriria, o que eu indicaria para você? Primeiramente, pesquise o seguinte poema, abre aspas, com licença poética da poetisa, da autora Adélia Prado. Logo nos primeiros versos, ela vai falar o seguinte: quando nascia um anjo esbelto desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira, certo? Dá para ver aí claramente, logo pelo título e logo pelos primeiros versos, que ela faz um poema mencionando, certo? Ela faz um poema tentando estabelecer um diálogo aí com um poema do Carlos Drummond de Andrade, certo? Depois pesquise aí esse poema do Carlos Drummond de Andrade. Aí o que que você vai fazer no primeiro período? Você vai mencionar brevemente o título do poema, quem sabe mencionar também um verso, por exemplo, pode ser o verso vai carregar a bandeira. Você pode falar que em Com Licença Poética, logo no início da composição, Adélia Prado fala que a mulher vai carregar a bandeira, beleza? Como assim vai carregar a bandeira? O que significa esse carregar bandeira? Imagina só o seguinte, nas Olimpíadas, quem é que carrega a bandeira de um país? Na minha época de ensino fundamental, tinha o pelotão das bandeiras da escola que desfilava pelas ruas no 7 de setembro. É uma pessoa importante, tem ali a questão da representatividade, certo? Logo depois, o que você vai fazer? Você vai explicar por que você utilizou justamente esse trecho do poema, beleza? E no terceiro período vai vir a sua problematização. O que que você vai falar? Pô, aí você coloca lá um porém. Será que existe mesmo essa valorização da arte de autoria feminina no Brasil? Aí você está fazendo o que com isso? Você está fazendo uma pergunta, certo? Pergunta essa que você vai responder posteriormente. Logo, o seu primeiro argumento, você já vai problematizar, mostrando que isso não ocorre. E quais são as ideias ligadas a essa não ocorrência? Quais são os fenômenos ainda muito negativos que levam a isso? Você pode falar sobre machismo, você pode falar sobre misoginia, certo? Por exemplo, a gente está aí prestes a completar 100 anos da Semana de Arte Moderna ocorrida lá em 1922 em São Paulo. Quando a gente lembra da Semana de Arte Moderna, a gente tende a recordar principalmente Mário e Oswald de Andrade, muitas vezes deixando de lado figuras femininas que tiveram um papel de destaque também, como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, entre outras, beleza? Aí você pode argumentar da seguinte maneira: use as seguintes perguntas como norteadoras. Primeiro, vem lá a sua tese, certo? Que você vai fazer o quê? Você vai expor que o problema existe, você vai enunciar um problema, se ligando aí ao machismo, se ligando aí à misoginia. Aí você pensa, por que que o problema ainda existe? Quais são as consequências? Por que que esse problema não se resolve? Beleza? Com isso, você já vai ter o quê? 4 períodos. Lembrando sempre de usar os elos coesivos no início do parágrafo e ligando ali os períodos. No seu segundo parágrafo de argumentação, o seu argumento 2 já vai vir uma outra ideia. Você vai fazer o quê? Além disso, o que que você pode colocar também? Olha só, valorizar a arte de autoria feminina no Brasil. Mas será
que essa arte está sendo devidamente valorizada no Brasil? Será que, por exemplo, a literatura, seja na prosa, seja na poesia, será que a literatura está sendo devidamente valorizada no Brasil? A gente poderia dividir isso em duas vertentes. A literatura de prosa, a gente lembra de Carolina Maria de Jesus. Será que Carolina de Jesus é devidamente estudada, é devidamente lida nas escolas, nas universidades? A gente lembra também de Conceição Evaristo. Na poesia, sim, Conceição Evaristo tinha uma escrita tremendamente versátil e tremendamente vasta, mas vamos fazer um recorte aqui. Será que a Conceição Evaristo também é devidamente estudada, lida e valorizada? Aí você vai pensar, você vai enunciar o problema, vai pensar, por que que o problema ocorre? Assim, quais são as consequências? Porém, mesmo sabendo de tudo isso, por que que não se resolve a coisa toda? Beleza? Aí depois você vai lá para a última parte do seu texto, que é a proposta de intervenção. E vou te dar a dica de como você dividir a proposta de intervenção em aproximadamente 4 períodos. Você vai começar fazendo o quê? Reconhecendo o problema. Depois vai entrar os elementos da proposta de intervenção. Diante disso, quem deve agir? O que deve ser feito? Nesse momento, você pode ser mais objetivo, mais objetiva, mais breve, beleza? Depois você vai fazer o quê? Como isso vai ser feito? Você vai detalhar bem, você já está no terceiro período, objetivando qual o cenário? Um cenário que essa arte de autoria feminina seja mais valorizada no Brasil. E quem sabe a gente possa levar a cabo, trazer para a realidade o seguinte verso de Adélia Prado, retomando o que a gente colocou lá na introdução. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Isso que a Adélia Prado fala. Tem um momento, tem um outro conjunto de versos que ela fala assim: minha vontade de alegria, sua raiz vai o meu mil avô. Olha só quantas figuras de linguagem, olha só que passagem bonita desse poema com licença poética da Adélia Prado, certo? Mas diz aí para mim qual foi o caminho, quais foram os caminhos que você tomou para um tema de redação como esse, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.